Olá pessoal, vamos retomando aqui então, parte 2 do nosso vídeo sobre parâmetros, né? Vou passar agora aqui para a parte de proteção em abertura de mercados, né? O que acontece, né? Sempre que existe um evento externo à Bolsa de Valores, por exemplo, notícias fortes relacionadas ao mundo, relacionadas ao mercado brasileiro, à política, enfim, sempre existe uma agitação muito grande na Bolsa de Valores, né? Então essas notícias elas fazem a Bolsa oscilar mais do que o normal, né? Então, dois desses fatores que a gente sempre tem de levar em conta em relação aos nossos robôs são a abertura da Bolsa brasileira, né, da Bovespa, né, que hoje o horário de abertura tem sido às 10 horas da manhã, e a abertura da Bolsa Americana Dow Jones, que hoje tem sido o horário de abertura às 12 horas e 30, ok? Então, essa informação aqui, ela veio a pedido de um usuário, né, de um dos nossos usuários, que pediu, então, falou assim, poxa, porque sempre o grupo falava assim, ó, pessoal, estamos a 5 minutos, estamos a 10 minutos da abertura da Dow Jones, vamos desligar o robô e tal, né? E aí o usuário pediu, falou assim, pô, mas não dá para o programador, então, já inserir isso daí no código, a possibilidade de já tratar algumas coisas, desligar o robô, por exemplo, na abertura da Dow Jones, na abertura da Bovespa e tal. Então, nós inserimos essas programações. Então, eu vou passar isso aqui para vocês agora, tá? Então, nós vamos falar nesse vídeo aqui de proteção em aberturas de mercado, tá? Então, o que acontece aqui? Agora o mercado não está funcionando, então eu só posso mostrar para vocês em relação aos parâmetros, tá? Não consigo mostrar na prática isso aqui para vocês, tá? Então, como funciona isso aqui, pessoal? É como se fossem algumas chaves, né? Então, proteção na abertura dos mercados, né? E está aqui, entre parênteses, Dow Jones e Bovespa. Se a gente quiser utilizar este módulo, este bloco aqui, né? Então, a gente clica duas vezes aqui e deixa em True, ok? Então, estamos, então, a partir de agora, monitorando a abertura das bolsas, tá? Então, primeira parte aqui do código, ligar na abertura da Bovespa, tá? Então, se a gente quiser ligar na abertura da Bovespa, a gente coloca aqui e deixa em True aqui também, tá? Que horário que a gente normalmente deixa? A Bovespa abre às 10 horas da manhã, ok? Mas a gente percebe que 9h50, quando tem o pré-open, 9h55, quando tem a pré-abertura dos papéis da Bovespa, a gente já consegue perceber uma agitação muito grande no índice, tá? Então, normalmente, o que a gente faz? Eu aconselho para o pessoal aqui, né? Então, liga essa proteção por volta das 9h50, mais ou menos, né? E que horas que a gente desliga? Normalmente, a gente desliga quando passaram já os primeiros 10, 15 minutos da abertura da bolsa, né? Então, desliga 10h15, 10h18, tá? Normalmente, a gente faz isso, né? Então, a mesma coisa em relação ao Dow Jones, né? Vamos usar, então, a abertura, vamos ligar a proteção na abertura da Dow Jones? Então, clicando duas vezes, a gente muda o falso para True, né? Então, sim. Que horas que nós vamos começar? Mesmo esquema, pessoal. A abertura é 12h30, então, mas 12h15, a gente já percebe que tem uma oscilação muito grande. Então, vamos colocar aqui 12h15, tá? Que horas que termina essa proteção? Mesmo esquema em relação a Bovespa, tá? 12h45, 1h, 1h30, isso aqui vai do setup de cada um, né? Então, a gente tem que fazer os testes e verificar quando que é mais, até quando que normalmente vale a pena a gente deixar essa proteção atuando, tá? Então, vou deixar aqui por padrão, 12h45, tá? E aí que fazem, mas o que faz essa proteção, né? Então, daí que vem a questão principal. Se a gente somente liga, né? Se a gente liga essa proteção aqui, então, por exemplo, estava no falso aqui, né? Então, a gente liga e deixa no true. O que vai acontecer? Das 9h50 da manhã, em relação à Bovespa, né? Das 9h50 da manhã às 10h18 da manhã, o robô, por mais que dê qualquer sinal, ele não vai operar, tá? Ele não vai entrar na operação, ok? Mesma coisa aqui para Dow Jones, né? Então, das 10h15 da manhã às 10h45 da manhã, o robô
não vai operar. Ele pode dar 50 mil sinais nesse intervalo de tempo aqui, só que ele não vai operar, tá? Fala assim, mas tem possibilidade de ganhar dinheiro. Aí a gente colocou, inserimos uma característica aqui, né? Que é assim, né? Aumentar a distância de entrada, que tem a ver com a proteção de a gente entrar de uma forma mais conservadora nas operações, né? Então, quando a gente habilita isso daqui, esse aumentar a distância de entrada, a gente muda aqui de false para true, né? O que ele faz, né? A gente começa aí a monitorar essa entrada nas operações com uma distância maior. Então, por exemplo, né? Ele está aqui agora, né? Eu vou rolar isso daqui para baixo, né? Então, está aqui assim, né? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. No controle de médias aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Então, ó, distância entre o preço e a média, né? Então ele está aqui com 200 pontos de entrada, com 200 pontos a distância entre o preço e a média. Eu já mostro isso aqui para vocês o que é exatamente, tá? No próximo vídeo eu vou falar a respeito desse controle de médias e vocês vão entender isso daqui, e aí eu retomo um pouquinho no próximo vídeo a respeito desse aumento do valor da proteção da distância, aqui, valor de proteção de distância de entrada, tá? Então aqui, no instante em que, por exemplo, a gente fala assim, bom, nossos parâmetros estão com 200 pontos de entrada aqui, entre a distância, entre o preço e a média, né? E aí, só que quando a gente liga este parâmetro aqui, aumentar a distância de entrada, o que ele faz? Ele deixa de monitorar 200 pontos de distância da média e começa a monitorar 250, monitorar 300 pontos, ou seja, ele torna esta entrada no mercado muito mais conservadora, fazendo com que a gente não fique exposto, por exemplo, a uma oscilação muito repentina, assim. Então, diversos pequenos pontos subindo, e daqui a pouco o mercado ele subiu 700, 800 pontos e pegou a gente no stop, tá? Então, lembrando que esse valor aqui, ele tem a ver com a distância da média em relação ao tempo gráfico que a gente está operando, tá? Então, o preço precisa dentro de 1 minuto, ele precisa se distanciar, por exemplo, 300 pontos da média. Antigamente, a gente estava monitorando 200 pontos da média, quer dizer, que essa oscilação tem que ser muito forte dentro de 1 minuto, tá? Então, é para isso que serve esse parâmetro aqui. Se a gente deixa desligado, o robô simplesmente ele não vai fazer nenhuma entrada aqui, né? Tanto na Bovespa quanto na Dow Jones, tá? Porque os dois estão ligados aqui, tá? Mas fala assim, mas se por exemplo você fala assim, mas eu não acho que a Bovespa, por exemplo, está influenciando tanto no mercado, mas a Dow Jones sim, por exemplo, né? Então o que a gente faz? Desliga aqui a proteção na abertura da Bovespa, tá? Então ele não vai mais proteger aqui entre as 9h50 e as 10h18, só que quando chegar meio-dia e 15, de meio-dia e 15 até meio-dia e 45, ok? Ele não vai fazer nenhuma entrada nessa situação em que está aqui no mercado. Agora, se a gente mudar isso aqui para true, o que vai acontecer? Na abertura da Bovespa ele não vai operar, porque nós deixamos agora em falso aqui, mas na abertura da Dow Jones, ao invés de ele pegar aqui esse parâmetro de entrada aqui, por exemplo, onde vocês estão vendo aqui 200, ele vai começar a monitorar o parâmetro como 300 pontos, então ele vai deixar muito mais conservadora a nossa entrada, tá? Mas, por exemplo, né? Mas meio-dia e 13, o robô entrou numa operação. O que a gente faz agora? Meu Deus do céu, porque daqui a pouquinho vai estar exposto a um risco muito grande, a gente pode tomar uma cacetada aí, então o que fazer? A gente tem a possibilidade de tomar alguma decisão em relação a isso. Então, por exemplo, o que diz esse item aqui? Caso tenha posições em aberto, gostaria de fechá-las? Então, se por exemplo, nós entramos na operação meio-dia e 13 e a gente deixar isso aqui em verdadeiro, em true, o que vai acontecer? Deu meio-dia e 15, ele vai fechar a sua operação com lucro, com prejuízo, porque a gente entende que existe uma chance do mercado oscilar de uma forma muito grande, né? E pode pegar a gente na contramão aí, por exemplo, e estopar a nossa operação. Então, isso daqui
é uma característica que tem aqui no robô, então, tá bom, pessoal? Então, vocês têm a possibilidade, então, de usar essa proteção, e aí você pode deixar qualquer coisa aqui, por exemplo, deixar em true aqui, em true. Se a gente deixar desligado aqui essa proteção na abertura das bolsas, o robô não vai monitorar nenhum desses outros parâmetros aqui. Ele só vai monitorar os parâmetros se a gente deixar em verdadeiro aqui, que a gente quer, significa deixando em verdadeiro que a gente quer proteger as nossas operações na abertura da Dow Jones e da Bovespa, tá ok? É isso aí, pessoal.